cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, na verdade o lançamento dentro do streaming da semana passada, que é o filme Frankenstein. Um cientista brilhante, mas egocêntrico, dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso, o que acaba levando à destruição do criador e de sua trágica criação. O filme tem direção e roteiros assinados por Guilherme Del Toro e tem como base o clássico livro de mesmo nome, escrito por Mary Shelley. E honestamente, pra mim, esse era um dos filmes mais aguardados de 2025, principalmente por conta da presença do Guilherme Del Toro. Eu acho que é quase impossível a gente pensar em adaptações desses contos góticos ou até mesmo remakes e não pensar de cara no Guilherme Del Toro ou talvez no Robert Eggers, principalmente agora depois do lançamento de Nosferatu, assim. Mas falando sobre o Guilherme Del Toro, eu acho que ele é um diretor espetacular nesse sentido de conseguir criar esses mundos mágicos, mas ao mesmo tempo palpáveis e conseguir nos transportar para dentro deles. E principalmente a forma como o diretor consegue tornar todas as questões desses tipos de filme nesse estilo extremamente grandiosas. Tanto é que, ultimamente, as últimas notícias que estão passando é que o diretor tem muito interesse em fazer um remake de Fantasma da Ópera, e eu vi muitas pessoas com comentários extremamente positivos e eu me incluo nisso, eu espero muito que aconteça, né? E aqui em Frankenstein eu sinto que, dentre as principais notícias antes do longa ser lançado, foram justamente a questão envolvendo a ambientação mesmo, né? Os cenários, a maquiagem, tudo, a maior parte foi feito com o uso de efeitos práticos, né? Ou próteses, enfim, e acho que isso tudo dá um tom muito maior pra dentro da história, faz com que ela se torne muito mais realista em vários sentidos, mesmo trazendo uma trama tão fantasiosa. Inclusive, dentro do filme, a gente tem em determinado momento uma grande embarcação, um grande navio, e o Guilherme Del Toro optou por construir esse navio justamente para dar maior realismo ali dentro da história. E assim como os outros filmes do diretor, né, considerando que o cineasta é extremamente apaixonado pelas criaturas monstruosas, né, como a gente viu em outros filmes dele, aqui eu acho que ele vai por um caminho muito parecido com o que ele fez em O Beco do Pesadelo, em que o monstro é, na verdade, o ser humano e a sua natureza mesmo, né, o que a gente tem de ruim dentro da natureza humana. E por conta disso, o grande objeto de estudo desse caso é justamente o Victor Frankenstein e a sua grande ambição e obsessão. O Victor é um personagem extremamente traumatizado por conta do seu pai, sendo basicamente moldado pelas poucas demonstrações de afeto, xingamentos e violências quando decepcionava o seu pai. E por conta disso, Victor Frankenstein fica obcecado pela grandiosidade, querendo provar, meio que se provar para si mesmo e também para os outros, e aqui, justamente querendo brincar de Deus. O filme então é dividido em dois atos, o primeiro deles acompanhando a criação de Victor Frankenstein e toda a sua jornada até o momento que ele atinge o que ele queria, e depois o segundo ato acompanhando a visão da criatura formada a partir disso. Particularmente, eu amei a primeira parte do filme, me deixou presa com muita facilidade, principalmente por conta dos cenários, da ambientação toda. O filme inteiro se passa meio que durante a era vitoriana, então ele tem um lado bem gótico, mas que por conta de ter o Del Toro ali na direção, tem um tom fantástico que faz com que aquele mundo não pareça exatamente o nosso, mas também não seja tão distante, o que combinou perfeitamente com a história de Frankenstein. A trilha sonora também me cativou muito, vou ter que admitir que em vários momentos eu lembrei bastante da trilha sonora de Wandinha, que acho que também combina bastante com a série, mas que aqui também combinou, tem um tom um tanto gótico, que tem essa coisa um pouco mais pesada, mas sem deixar o filme pesar muito, né, pra conseguir ainda assim manter ele num bom humor, assim, não é um filme necessariamente muito pesado, assim, que você sai cansado, não, ele tenta sempre se manter um pouco mais elevado, assim, não diria alegre, mas também não tão pessimista. Então acompanhamos o Victor Frankenstein, que apesar de ser um ser humano com morais extremamente questionáveis, é um personagem muito interessante de se acompanhar. Que o médico tem uma ambição praticamente doentia, o que eu acho que é um de seus traços de mais fácil identificação, evidenciando a necessidade que os humanos têm de ser mais e de ter ter essa grandiosidade, assim.
E acho que o Oscar Isaac nesse papel foi a escolha perfeita. Eu acho que ele traz uma atuação que nos prende com facilidade, mesmo sendo um personagem horrível. O Victor Frankenstein é uma pessoa horrível e ele se prova isso em vários momentos, né? Mas é gostoso da gente acompanhar ele, a gente fica curioso, assim, pra ver o que ele vai fazer, né? Eu acho que nesse sentido de ser um personagem que é um vilão e que é legal de se acompanhar, eu penso muito na Cersei de Game of Thrones, né? Que é uma personagem que desde o início a gente já entende que ela vai ser uma das grandes vilãs ali da história, mas ainda assim a gente quer acompanhar ela, mesmo odiando ela, a gente quer ver o que ela vai fazer, e eu acho que o Victor Frankenstein tem um pouco disso, e acho que por ter escolhido o Oscar Isaac, que é um ator muito carismático, fica fácil da gente acompanhar, assim, ele dentro dessa história. Assim, durante a história, o Doutor discute sobre a natureza humana, né? Principalmente falando sobre o seu lado um tanto mais pessimista, como essa busca por grandeza, né? A obsessão que a gente muitas vezes desenvolve, a nossa dificuldade de lidar com a perda de controle, né? Algo que o Victor Frankenstein tem muita dificuldade, mas ele também vai para lados um tanto mais positivos, falando sobre uma pureza, uma inocência, né, um lado um tanto mais emocional ali dentro, que fica muito visível dentro da personagem da Elizabeth dentro da história. E também é interessante que esse lado um tanto mais positivo dentro da história, também é possível da gente atrelar um pouco com o Victor Frankenstein, apesar de seus defeitos, porque ele justamente desenvolve um amor gigantesco pela Elizabeth. É um amor um tanto quanto distorcido? É um amor um tanto quanto tóxico? Sim, mas ele não deixa de ser muito verdadeiro e é algo que impacta o personagem profundamente e que move, de certa forma, parte de suas decisões e das questões dele dentro da história. E que, claro, dentro da história também se desenvolve não só por um lado positivo, no sentido de que a Elizabeth faria ele uma pessoa melhor, mas também por um lado negativo, de que essa busca pela Elizabeth, né, e por controle novamente, faria ele ir por um caminho muito mais abaixo, né. Realmente, pra mim, quem rouba todas as cenas desse filme, apesar de eu adorar a performance do Oscar Isaac, é a Mia Goth. Ela aqui dentro interpreta duas personagens, a mãe do Victor Frankenstein e a Elizabeth, então é bem legal esse paralelo que a gente tem relacionado à mãe dele e o afeto que ele eventualmente sente pela Elizabeth. Acho que traz algumas reflexões bem interessantes de por que o Frankenstein é do jeito que ele é e como que ele chegou ali e como que a única pessoa que realmente deu carinho para ele realmente foi a mãe dele, algo que ele acaba buscando em outras pessoas desde então. E pra ser sincero, eu nunca me impressionei muito com as performances da Mia Goth. Eu gosto dela, assim, mas nada que tenha me deixado muito impressionada. Acho que talvez mais em Pearl, mas aqui eu acho que ela me impressiona mais do que tudo, assim, eu acho que ela rouba todas as cenas que ela participa pelo tom da personagem dela, que bate de frente com toda essa estética, né, da era vitoriana, de muita gente, de gótico. Ela é uma personagem que tem uma pureza por si só, que é muito inteligente, tanto intelectualmente quanto emocionalmente, né, algo que depois a gente acaba vendo que dentro do relacionamento que ela cria ali com a criatura dentro da história, mas também ela é uma pessoa interessada, fascinada pela vida, né? Acho que é uma personagem que com facilidade prende ainda mais a nossa atenção dentro do filme. Sinto que a presença dela dentro do filme faz com que a gente fique encantados nessa personagem também, assim, ela traz uma leveza quando a gente compara com o restante da ambientação da história, meio que deixando a gente impressionados com ela, assim como o próprio Victor Frankenstein fica. Mas honestamente, acho que o que menos funciona aqui dentro da história, ou que pelo menos eu mais me incomodei, foram as cenas e os momentos da criatura. Apesar de eu achar que o visual da criatura é extremamente interessante, né, e eu até fui pesquisar mais sobre, o Jacob Elordi ficava cerca de 10 horas na cadeira de maquiagem pra chegar ali no que a gente vê, e o visual da criatura foi muito inspirado em coisas reais, né, em como a medicina era ali nos anos 1800, né, o que é algo muito interessante e acho que quebra um pouco aquela coisa do que a gente espera do Frankenstein, né, que é um bicho verde com cabeça achatada e parafuso saindo. Acho que deixa um tom muito mais realista e muito mais fácil da gente sentir empatia por ele de certa forma. Mas eu acho que as cenas que a gente acompanha a criatura são um tanto quanto melodramáticas. E é algo que foi me cansando muito, assim, porque eu senti que as reflexões que eles trazem com o lado da criatura foram um tanto quanto óbvias até demais.
E claro, essas reflexões funcionam e a gente sente dó da criatura, a gente sente empatia por ela, por tudo que ela passa, principalmente logo após a sua criação. Mas eu senti que o filme perde muito da força dele a partir desse segundo ato em que a gente praticamente só acompanha a criatura, em que a gente perde toda a força que tinha sido levada pela ambição do Victor Frankenstein. Eu achei a primeira parte do filme tão viva, assim, essa coisa dele ser um médico completamente obcecado tanto por ele mesmo e por querer fazer coisas grandiosas, por querer ter essa grande ambição, que é um tema que eu particularmente me interesso muito, assim, quando eu vejo em filmes. Eu sinto que muitos musicais têm muito isso dessa ambição forte, assim, né? E aqui é quase doentia essa obsessão dele pela grandiosidade. E aí a gente vai pra parte da criatura e o filme dá uma esfriada. Talvez tenha sido as situações que a criatura passa nesse momento, que são um tanto quanto melosas, assim, muito emocionais e um pouco clichês, assim, dentro da história. Isso acabou pesando um pouco o filme e tornou ele muito cansativo e repetitivo, né? E é um filme com uma longa duração, mas eu senti que a primeira parte passa praticamente voando, assim, eu tava muito presa dentro da história. E eu também senti que o Jacob Elordi, que é quem interpreta aqui a criatura, não conseguiu trazer uma performance tão marcante pra um personagem tão icônico que a gente, enfim, já viu tantas outras adaptações, assim. Eu acho que ele podia ter se aprofundado, né? Claro, talvez não seja culpa dele, seja do próprio roteiro ou da própria direção, mas podiam ter se aprofundado muito mais dentro da criatura, tornando ele menos coitado e mais complexo, né? Principalmente as questões envolvendo a dualidade dentro dele entre a gratidão e o ódio mortal que ele sente pelo Victor Frankenstein. E talvez, pode ser um pouco clubismo meu, mas talvez por a gente ter tido tão recentemente uma adaptação de Frankenstein, né, que é diferente em várias maneiras, mas claro, foi muito inspirado por Frankenstein, que foi Pobres Criaturas, com uma interpretação tão marcante e interessante como a da Emma Stone. Essas questões aqui dentro relacionadas ao Jacob Elordi ficam ainda mais claras. E assim, eu senti que o filme é exatamente o que você espera de Frankenstein, o que tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, eu sinto que os pontos grandiosos dentro da história são realmente muito interessantes, como a primeira parte da história, a questão de falar sobre a humanidade e seus pontos negativos, né, o que a gente tem internamente dentro da gente, e acho que trazem reflexões que você vai passar o filme inteiro pensando sobre. Mas, por outro lado, eu senti que o filme não traz nada de muito novo, assim, dentro da história, e até comparando com Pinóquio, que foi a outra adaptação feita pelo diretor, né, em que ele coloca a história do Pinóquio dentro do contexto de uma Segunda Guerra Mundial, eu acho que o filme acaba se tornando muito mais interessante, né, isso porque a história de Frankenstein já é uma história extremamente presente dentro da cultura pop, assim, já é uma história muito conhecida, que teve muitas adaptações. Então, não sei, assim, talvez eu queria algo novo, mas tem momentos muito bons, assim, é aquilo que eu falei, tem vantagens e desvantagens, e acho que muitas pessoas vão gostar por ser um tanto quanto mais fiel, assim, não botar em outro contexto, e outras podem acabar ficando um tanto quanto decepcionadas por essa falta de riscos tomados pelo filme. Mas eu vou falar que eu gostei bastante do filme, foi uma história que me prendeu, principalmente, como eu falei, por conta do começo. É uma história que traz questionamentos interessantes, assim, e acho que é muito legal quando um filme desperta isso dentro de você ficar pensando e tentar pegar certas analogias e certos paralelos, ou você mesmo traçar essas questões dentro da história. Então eu sinto que Frankenstein consegue fazer isso muito bem, e é um filme com uma ambientação espetacular, e sinto que quem gosta dos filmes do Guillermo del Toro, né, principalmente por conta desses mundos fantásticos, com certeza vai gostar desse filme, e realmente pra mim pega muito por conta das cenas do Oscar Isaac e principalmente das cenas da Mia Goth. Acho que ela traz uma performance muito boa aqui e que funciona muito em vários momentos e que prende nossa atenção de fato. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.1 e ele tá disponível na Netflix. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho aqui do canal pra vocês receberem notificação sempre que tem vídeo novo. E também deixar aqui nos comentários se você já viu Frankenstein, o que você achou, se você ainda não viu, quais são as suas expectativas e também qual é a sua adaptação de clássico favorita. Então é isso e até o próximo vídeo.